Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aurora Pax e você está no curso Tarô e Sua Intuição. Hoje nós vamos dar continuidade à família 3, a família da Imperatriz. Essas são as lâminas da família da Imperatriz, que tem o número 3. Os arcanos maiores são o Enforcado, o Mundo e a Imperatriz, e os arcanos menores são os 3 de todos os naipes. Então, aqui nessa figura a gente tem a Imperatriz, o Enforcado, que nós falamos bastante na aula passada, e o Mundo, além dos 3 de todos os 4 naipes. A lâmina da Imperatriz está associada à criação, afloramento espiritual e à conexão ao todo. Então, na criação, lembra que ela está gestando? E o afloramento espiritual e a conexão com o todo estão associados também ao sacrifício. Então, nós temos a paciência, os sacrifícios, aqui a gente já viu na lâmina do Enforcado, e aqui a gente tem de outras maneiras representados com a criação, o afloramento espiritual e a conexão com o todo. A entrega, a confiança. Quando a gente pensa em criação, que outra palavra que a gente tem? Fertilidade. Paciência, que nós já falamos na aula passada. A receptividade do divino. Olha a coroa representando, simbolizando essa receptividade do divino e a conexão com o todo. O planeta, então, é Vênus. Para quem ainda não percebeu, nós temos até o símbolo de Vênus aqui, e signos associados a essa lâmina são Libra e Touro. Lembrem-se que a gente sempre usa como base a ordem hermética da aurora dourada. Então, se você ter conhecimento de qualquer outras associações, não significa que está errado. Significa apenas que não está baseado na mesma escola de pensamento que a gente trabalha aqui no Alinhe-se, no nosso curso do canal, ok? Então, como nós já vimos, a Imperatriz é da família 3, porque ela tem o número 3, então ela dá o nome à família, porque o 3 não precisa ser reduzido, ele já é menor do que 9, ok? Juntamente com os outros arcanos maiores que nós vimos, que reduzidos dão o número 3, e os 3 de todos os naipes. Por isso, ela dá nome à família. A Imperatriz tem o número 3, tá aqui. Ela dá o nome à família. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns dos elementos presentes na lâmina. Esse nome aqui, pedra, por quê? Essa pedra aqui, isso é bastante importante. É o símbolo de Vênus, representando o amor. Também nós temos associado a esse símbolo Ankh, que é a cruz da vida na tradição egípcia. Nós falamos muito sobre vários tipos de significado de cruz ou a letra T, quando nós falamos sobre a lâmina do enforcado, né? Inclusive, nós associamos a uma mitologia, né? Mas pode ser associado a várias. O interessante é a gente pensar aqui que o amor e a vida vêm juntos aqui nesse símbolo, que é de uma pessoa gestando, certo? E ele também é uma combinação dos símbolos que nós encontramos impressos nas lâminas do mundo e do enforcado. Vamos dar uma olhada? Então, aqui nós temos o símbolo de Vênus com o círculo e a cruz, ok? E o círculo está presente aqui na lâmina do mundo e a cruz está presente aqui na lâmina do enforcado e os dois representados, então, aqui na Imperatriz. Então, essa energia do 3 da Imperatriz está associada à criação. Vamos voltar na outra página. Aqui está associada à criação no sentido de manifestação nesse plano, ok? Quando a gente pensar em criação, não é a mesma palavra de criatividade aqui, nós estamos falando sobre manifestação nesse plano, é por isso que ela está gestando, ou seja, vai também
manifestar uma vida humana na terceira dimensão. E ela vai gestar essa nova vida como? Com a receptividade do todo. Uma energia yin aqui da receptividade, uma aceitação, paciência e gestação com a receptividade do todo manifestando no plano material. Receber, gestar e manifestar nesse plano uma vida, uma experiência humana. Criação. Vamos pensar, então, em alguma coisa que vocês podem ser, que tenham como representatividade. Grandes ideias. Ok? Grandes ideias que uma pessoa pode ter, ideias grandiosas, sendo manifestadas nesse plano. Essa lâmina traz como base que essas ideias seriam, então, impressionantes. Agora, quando você pensa em ideia, você pensa em qual parte do corpo? Ah, tive uma ideia aqui na minha mão? Tive uma ideia no meu pé? Não. Aqui, nessa região, na cabeça, associado ao pensamento, ao cérebro e também associado à iluminação. Quando a gente tira essa lâmina, a gente sempre então, ou quando você tiver essa energia, como a sua carta da alma, certo? Ideias grandiosas que podem ser colocadas em prática, novas ideias incomuns para as pessoas vivendo hoje em dia, acontecendo de repente pela primeira vez naquele momento da história humana, a capacidade de ter essa ideia, vamos lembrar que essa lâmina está fazendo uma lembrança de que essas ideias, se grandiosas, viriam então em alinhamento com a vontade do todo e não com a vontade do ego, e estariam sendo manifestadas nesse plano através da receptividade e alinhamento com o plano do todo. Ou seja, na verdade mesmo, não haveria nem a necessidade ou poderia dizer até o direito de se gabar sobre ter essa ideia, uma vez que ela viria, então, do alinhamento com o todo e o papel, então, dessa energia seria gestar a ideia para manifestar. Colocar essa ideia em ação seria uma tendência, uma facilidade de quem carrega, então, essa energia do 3. Então, o que eu faço? Eu coloco, então, essa lâmina no meu altar, se eu estou querendo aumentar, na verdade, a minha receptividade para ideias. Vocês lembram da lâmina do mago? Uma mão para cima e uma mão para baixo? Aqui a imperatriz ela não está em pé, mas ela tem um cetro na mão e uma mão para cima e a outra mão descansando aqui no colo, que está acima para o que está abaixo. Recebe a ideia, gesta, que nós temos aqui chakra do coração transmutando essa energia e manifestando. Muito comumente, a ideia de manifestação está sendo bem difundida ultimamente, nem todo mundo tem o mesmo entendimento sobre isso. Esse é o entendimento da nossa escola de pensamento, um alinhamento com o todo, não a necessidade da pessoa se gabar quando ela tem uma ideia ou quando ela propaga alguma coisa, pois isso então seria o que está acima é para o que está abaixo. O ser humano faz a transmutação da energia no seu chakra do coração. Ou seja, fica aí esse hábito para quem quiser ou quem já não tiver, de colocar a energia do 3 aí no altar quando tiver com a ideia de manifestar, lembrando de manter a mente aberta, que isso virá através da sua intuição e alinhamento com o todo, entendendo a sua função de transmutador de energias para esse plano, sem a necessidade de acreditação dessas ideias que, na verdade, não são só nossas.
Então, qual é a energia do 3? A energia do 3 é uma energia que traz as pessoas juntas. É uma energia de união para uma causa maior. Você tem a receptividade das ideias alinhadas ao plano divino, gestando para colocar no plano material, e o 3 unindo as pessoas, então, para isso, esse propósito. É uma ideia de liderança? É. Mas que tipo de liderança? Com a receptividade, a paciência, conexão com o todo, afloramento espiritual e criação em união com os outros. Energia Yin, da receptividade. Nós temos forte aqui o quê? O amor. Amor, paciência, receptividade das ideias grandes que trazem pessoas juntas para um bem comum, para que essas ideias sejam, então, trazidas para o plano material. A beleza. Essa ideia é intrínseca de Vênus. Então, apesar de não estar escrito a palavra beleza aqui, Vênus já está associado à beleza. Que tipo de beleza que a gente está falando aqui? Vamos ver o ambiente onde se encontra a Imperatriz. Ela não está num palácio de paredes concretas. Onde ela está? Na natureza. Nós temos aqui o elemento ar, fluidez de pensamento, mas nós temos bastante terra e água também, certo? Não temos aqui nuvens nem nada assim bloqueando. As emoções estão representadas por uma cachoeira e nós temos aqui a floresta com as árvores e isso daqui, pessoal, é trigo, que é o símbolo da abundância. Esse tipo de beleza está associado a essa carta. Além da beleza aqui do ser humano, da natureza, é a beleza no estar, no esperar ativo. Então, não é aquela beleza do ter, aquela velha história do ter para ser, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Ela está aqui presente num ambiente de abundância, aberta para todos esses elementos aqui e vamos tentar nos colocar também na época em que Pamela Smith desenhou essa lâmina. Essa é a ideia de beleza da época, tá? A coroa, a fisionomia, o ambiente, as vestes, esse conforto aqui, tudo isso aqui representando esse tipo de beleza e esse tipo de abundância, ok? A floresta, a cachoeira. Então, fecha seu olho, vai para uma floresta. Essa imagem que você vai fazer na sua mente de beleza da natureza, da abundância da natureza, desses elementos, de repente essa figura não faz jus ao que você teria hoje como abundância e receptividade que está presente para todos que estão dispostos a gerar as ideias alinhadas com tudo. É uma energia de ser, não de fazer. Mas não é sentar e não fazer nada. É o esperar ativo, a aceitação. Criação em gestar. Então, aqui a gente não tem um momento de colher os frutos, a gente tem um momento de paciência de ser. Chave aqui é a aceitação em ser. Espera ativo. O cetro, nós já falamos, a mão para cima e a mão para baixo. O convite que eu faço agora, então, para todos é que repare nessa posição presente em muitas cartas. Nós vamos, em breve, estudar o imperador. Tem uma série de diferenças, apesar da posição do corpo estar parecida. Vocês já podem fazer esse exercício de achar essa posição em diferentes lâminas e todo o ambiente, todos os elementos, dizendo que tipo de energia isso traz. Aqui nós temos a energia, como já foi dito várias vezes nessa aula, em receptividade. De onde veriam as mensagens do divino, as estrelas, a coroa na cabeça.
essa água fluindo aqui, a gente já viu que a água é o quê? Emoção. Mas aqui é muito importante fluxo. Quanto tempo vocês esperaram entre a aula que a gente deixou a mensagem da paciência, de estar o pendurado e essa aula? O que a gente estava representando? O que a gente estava exercitando? O fluxo, pessoal. O que é o fluxo? O que é a espera ativa? Essa ideia aqui, então, da água, das emoções. A água que ele foi aqui nessa cachoeira está representando o fluxo do todo. Os sentimentos, as emoções e o fluxo do todo. Então, mais uma vez, não só no elemento ar, no elemento terra, mas no elemento água, então, o fluxo e a receptividade mais uma vez representados aqui. Vamos falar de novo sobre a abundância do trigo? Ela vem através do também renascimento, ok? O nascimento do novo. E a floresta? As árvores. Crescimento. Abundância, entrega por todo, abundância, nascimento, crescimento, afloramento espiritual, conexão ao todo, criação. Então, não adianta você só decorar essas palavras-chave se você não sabe encontrá-las aqui representadas das mais diferentes maneiras, porque elas também virão nos arcanos menores, ok? De outras maneiras. Vamos então fazer a relação entre Imperatriz e o Três de Espadas, lembrando que ela está relacionada a todas as lâminas dessa família, mas nós vamos exercitar aqui fazer essa relação com o Três de Espadas. Então, nós temos aqui o coração, amor, e nós temos muito forte aqui água, que são as emoções. Apesar dessa lâmina ser do naipe de espadas, que a gente viu que está associado ao reino do pensamento. Então, o que nós teríamos aqui? O pensamento, tentando ou conseguindo vencer as emoções. A razão acima das emoções. É comum a gente achar que isso facilita as coisas, não é, pessoal? Muitas pessoas pensam isso, certo? Mas aqui nós temos o quê? Aqui atrás. Será que a gente tem esse céu aberto? Pensamentos claros? Não, a gente tem aqui as emoções turbulentas na razão. Então, invadindo aqui a emoção. E a gente vê aqui também o coração representado aqui e aqui. Então, a gente já viu que essa pedra aqui, ela conecta os arcanos maiores, mundo e enforcado, e ela também conecta o arcano menor do Três de Espadas com o coração. Agora, e isso da razão estar acima da emoção ou interferindo nas emoções? Como que a gente teria aqui? Vamos pensar um pouco sobre a posição dessa pessoa. É a imperatriz, uma posição que de poder. Soberana, sentada, plena aqui e poderosa nesse trono ao ar livre, né? Então, nós temos aqui o conforto, a riqueza, toda soberana. Aqui, será que os pensamentos dela estão acima da emoção? Né? Então, veja que os arcanos menores, eles representam o que também tem nos arcanos maiores, mas de uma maneira mais pontual. Né? Nós temos muitos elementos aqui, e nós temos alguns elementos aqui e múltiplas interpretações. Mas, poxa vida, Aurora, você tinha dito, então, que aqui ela estava em receptividade com o divino, alinhada, manifestando nesse plano, gestando com a paciência e tal. Lembra que a gente não trabalha na nossa escola de pensamento com lâminas invertidas? Então, aquilo que as pessoas podem chamar de interpretação negativa da lâmina, não precisa a lâmina estar de maneira invertida. Tem muitos jeitos de você interpretar isso. E essa representatividade está aqui também. Né? Nas diversas facetas que tem o arquétipo da imperatriz, da decisão acima da emoção, né?
certo? Então, de repente, aqui, o pensamento com o ar aqui, né, o elemento ar, tá limpo, né? A gente não tem um céu. Mas aí, se você tira, por exemplo, numa tiragem, essas duas lâminas, olha que forte a energia do 3. Mas aqui não precisa necessariamente estar invertida para você ter. É claro que a gente vai ver o que cada casa representa, né, pessoal? Isso seria apenas um breve exemplo de uma tiragem simples. Você teria uma intensificação, então, desse aspecto que também está presente nessa lâmina, tirando essa lâmina também na mesma tiragem. Então, mais uma vez, espada está associada ao reino dos pensamentos e ideias, né? Mas aqui nós temos o quê? O coração e a água, emoção. E que tipo? Turbulento. Emoção e razão perfurando o coração. Ou seja, você deve estar se perguntando, o fluir aqui das emoções, o fluir aqui do fluxo, aqui com essa lâmina, que tipo de leitura você faria? A necessidade da aceitação, receptividade, paciência, fluxo, esperativa, a emoção não dominar a razão, ok? Será que nessa lâmina, então, nós teríamos a aceitação com o alinhamento com o plano do todo? Não, né? Por isso que está chovendo um monte aqui, está turbulento, a tempestade de emoções. Não está num lugar calmo, pacífico, está numa chuva forte. Então, o pensamento, mais uma vez, o quê? Dominando o coração. Razão? Dominando as emoções. Então, o 3 de espadas é o coração da imperatriz. As espadas, então, representando os pensamentos que vão sobrepor o quê? O que o coração sabe que tem que fazer. Coração, emoção, intuição, receptividade, pensamento. Toda essa parte aqui que não está molhada, o que é ar. Veja que não é um coração que está num lugar cheio de terra, né? Ele está voando aí num céu com ar e nuvens turbulentas. Então, vamos pensar numa possibilidade de tiragem aqui. A gente já tem um tempo que está fazendo o curso, a gente já pode imaginar a tiragem. Vamos imaginar que a pessoa, a consulente, está iniciando no seu caminho espiritual e ela tire essas duas lâminas. Então, quero que você aperte o pause e pense que tipo de leitura você ia fazer. Então, fica imaginando que você já apertou o play, porque você tinha apertado pause e pensado um pouquinho sobre essa tiragem. Tiragem simples com duas lâminas, não é passado e futuro, não é presente, são só duas lâminas complementando aqui. Uma tiragem bem simples de uma pessoa que vem para você e diz que está iniciando, então, nessa jornada espiritual. Muito bem. O que acontece muito comumente quando a gente está nesse caminho, pessoal, talvez vocês estejam passando por isso também. Existe um conflito aí sobre as crenças que nós já temos e as pessoas que nós conhecemos que eventualmente, isso eu tenho recebido e-mails até do pessoal, tá? Que estão ao nosso redor e que de repente entram em conflito. Então, não só o conflito externo, como o conflito interno do pensamento, daquilo que você já conhece, acima, então, da sua emoção, que pode estar associada à receptividade, à intuição, aquilo que o seu coração está dizendo, mas que a razão está dizendo diferente. É muito comum abandonar esse caminho no meio do caminho, no meio do caminhar, porque existe o medo associado às crenças pré-existentes que dizem algumas pessoas ficariam, vamos chamar assim, para trás nesse nosso caminho, né? Então, nessa tiragem, de repente, seria interessante, de uma maneira sutil, deixando os símbolos falarem, fazer com que a consulente ou consulente perceba exatamente isso, da receptividade, da paciência, do alinhamento com o fluxo e
do pensamento que está turbulento, sobrepondo, então, a emoção. É complicado isso, né? Essa é uma lâmina que o pessoal tem medo. Mas é tão comum ver tatuagem dessa lâmina, né, pessoal? Então, não é que ela seja negativa, ela é só uma demonstração de um conflito que é comum nós, como humanos, temos, não é mesmo? O pensamento em relação à emoção, ok? Só para exemplificar, né? Se fosse contextualizado, então, pelo consulente ou pela consulente, essa aflição do caminho espiritual, podendo ser tirado esse conjunto de lâminas nas mais diversas possibilidades. Então, com essa riquíssima representatividade aqui, dando ênfase com essa lâmina, a gente teria, nesse caso, essa possível leitura, ok? É claro que um exemplo assim fictício, né, pessoal? Na hora ali de você fazer a conexão com a sua consulente, teria que ver então qual tipo de leitura seria feito, uma vez que nós temos muitas possibilidades, né? Vamos dar uma olhadinha então nos outros três? Ok. Então aqui nós temos o três de copas, o três de ouros e o três de paus. Então, nos arcanos menores, nós já fizemos aquela relação com a imperatriz, lembrando que todos esses também têm. Associado, então, ao três de copas, nós temos comunidade, alegria e confiança. Essas três pessoas celebrando aqui confiança, alegria e comunidade. Lembra do três que une as pessoas? Aqui. As pessoas unidas aqui. Nós temos o que aqui? Copas, elemento água, mas nessa lâmina nós temos o quê? Muito ar. Muito ar. E tem nuvem aqui, pessoal? Tá turbulento? Não. Qual que é a energia aqui? Da união, da confiança, da celebração. Celebração com prosperidade e abundância. Prosperidade, abundância e beleza, que são palavras que a gente viu, são elementos que estão também na carta da Imperatriz. A beleza, a prosperidade, a abundância, aqui, olha, essas frutas, aqui provavelmente também frutas e flores, certo? Então, frutas e flores representando a abundância, as três pessoas unidas aqui celebrando união, confiança, alegria e conexão. Lembra? Conexão com o todo. União de pessoas e conexão com o todo, pessoas semelhantes. Ou seja, o elemento ar com os pensamentos limpos, em paz, comunidade, união, a emoção aqui, esses copos estão como firmes e fortes, unidos, celebrados, emoção também. A gente vai ver lâminas que tem os copos caídos, derramando água, não é o caso aqui, né, pessoal? Não fica aqui difícil de ver toda a relação com a lâmina da Imperatriz, né? Até nas palavras-chave. Agora vamos para o três de ouros. Três de ouros aqui, ó, as moedas representadas aqui, né? Três de ouros. Representando o quê? Cooperação. Então, temos aqui três pessoas aqui, cooperação com habilidade. Habilidade e conhecimento. Essa pessoa aqui representando a habilidade no fazer e essas pessoas representando o conhecimento. Se vocês prestarem atenção aqui, na mão dessa pessoa nós temos o quê? O plano desse local. Aqui nós temos o desenho desse local que eles estão construindo em cooperação. Aqui representando o conhecimento e aqui representando a habilidade em cooperação. Que tipo de cooperação está acontecendo aqui? Uma simbiose, ok? Com harmonia. Ó, cooperação com harmonia, conhecimento associado à habilidade construindo. Lembrando que ouros é o elemento terra, certo? O material. Lembrando que o elemento material não está associado apenas à riqueza material, mas sim ao plano material.
a manifestação. Que manifestação que nós temos aqui? Uma manifestação através da cooperação, do conhecimento e da habilidade em harmonia. Então, mais uma vez, a energia do 3, que é da união para um bem comum. O 3 aqui, 1, 2, 3 no elemento, e o 3 aqui, dando, então, conectividade com não só a lâmina da Imperatriz, como todos os arcanos menores e maiores dessa família com a energia do 3. É importante a gente voltar mais uma vez para o momento em que isso foi feito na história humana. Nós temos aqui, provavelmente, a construção do quê? De uma catedral. Então, não era um ambiente que ia ser construído para durar 5, 10 anos. Não era um ambiente que ia ser construído para uma pessoa ir ali e morar. É um ambiente do quê? Comunhão. É um ambiente que vai durar o quê? Centenas de anos. Então, isso também é legal ficar em mente, independente da sua crença, lembrar que no momento que isso aqui foi feito, esses símbolos tinham essa interpretação. Hoje em dia, então, nós temos muitos decks que têm como base o deck de Waite, mas tiraram esses elementos da Igreja Católica, porque hoje em dia, de repente, está um pouco aí diferente o sentimento ou a simbologia que é dada para o saber comum. Mas nessa época, esses símbolos eram associados a isso, um ambiente de comunhão, um prédio forte, imponente, que ia ficar aí para a posteridade, certo? Então, se você tiver um deck que é baseado em Waite, nessa época, que já faz um tempinho, né, pessoal? Aí tem acho que mais de 100 anos, né? Já mudou alguma coisa aí. E talvez esteja sendo representado, então, de outra maneira, mas outros símbolos tendo, então, os significados semelhantes da união, do conhecimento, da cooperação, da habilidade e o construir, fazer. Com o elemento terra do naipe de ouros. Vamos, então, para o 3 de paus. Nós vimos o 2 de paus. Você lembra que era essa mesma representação de pessoa, só que ele estava em outra posição, em outro lugar? Então, o 3 de paus é como se fosse seguinte ao 2 de paus. Essa pessoa aqui, no 2 de paus, ela estava contemplando o horizonte de cima de um prédio, como se fosse antes da viagem, antes da navegação. E aqui ele está, então, ancorado, escorando em um dos bastões e também contemplando o horizonte, muito ar nessa carta, como está aberto. A montanha lá ao fundo, ele não está no pé da montanha, olhando para cima, como quem vai escalar a montanha, como uma dificuldade, uma tribulação ou um desafio. Está no horizonte, com linhas harmoniosas, sutil, ou seja, não representa uma adversidade. E nós temos aqui contemplação desses navios ali atrás na água. Como está a água? Calma. Como está a água? Calma. E os navios, então, navegando e ele contemplando navio também é aqui a representação não só da abundância, como das possibilidades, ok? Tentar lembrar, então, possibilidades. Por que possibilidades? Viagem, mudanças, conhecimentos, possibilidades. Então, será que você tira essa lâmina e fala, você vai viajar? Não, pessoal. A gente está falando aqui do elemento qual? Fogo, espírito. Nós estamos falando do plano material. Nós estamos falando do espírito, do elemento fogo, do naipe de paus. Aqui nós estamos falando sobre múltiplas possibilidades. Você já deve ter ouvido aquela expressão que diz: o céu é o limite. Limite amplo, lindo, horizonte aberto, calmo. As possibilidades múltiplas. Há uma linda representação aqui de o céu é o limite. Os barcos estão ali ao seu alcance.
Então, esse personagem aqui já tem em si aquela paixão, aquela vontade, aquele fogo. Lembra da espera que a gente tem? É como se nessa lâmina a gente já tivesse rumo a fruto com os navios, chegando ao porto. Então, ele está aqui contemplando o que a espera e a receptividade trouxe como fruto. Aqui a gente não tem necessariamente os frutos em mão, como aqui que a gente já tem a celebração. Já colheu, é como se estivesse mais tarde na colheita. Mas aqui nós temos também o quê? As possibilidades. Essa é a chave dessa carta. Suavidade em saber que o céu é o limite das muitas possibilidades. Eu quero aproveitar essa oportunidade para lembrar para vocês que sempre quando a gente aprende o significado dos símbolos, a gente não pode imediatamente, simplesmente imprimir aquilo em qualquer lâmina, porque aqui nós temos montanha. Se você leu em algum lugar montanha, desafio, um desafio chega para você. Olha isso aqui, vê se é isso. Não, porque está suave, porque está no horizonte, porque está longe, ele está de um lugar acima, observando as múltiplas possibilidades, observando o que a contemplação trouxe para ele de possíveis resultados múltiplos. Então não pode simplesmente olhar, pedra significa isso, navio significa aquilo, montanha significa aquilo. Lembra que você tem toda a família te ancorando, né? Tudo aquilo que você viu, quase que contando uma história que se complementa. Então, o arcano maior tendo dentro muitos símbolos, muitas possibilidades de leitura, e os arcanos menores reafirmando, então, parte dessas simbologias. Tem aqui um paralelo com todas as outras lâminas, sim, contando uma história com a família, sim, e dando ênfase em alguns desses significados dessa família. Sempre tente lembrar do elemento que você tem. Aqui é terra, aqui é fogo, aqui é água. Só tem fogo aqui, só tem terra aqui, só tem água aqui? Não, tem muito ar aqui. Qual é a situação do ar aqui? Só tem fogo aqui? Não. Tem água, ar. Olha as cores. Tudo isso tem que ser observado, ok? Por isso que a gente muitas vezes tira uma lâmina espelho, tira só uma, né? Mas muitas vezes a gente faz uma combinação. E sempre, por mais que você tire só uma lâmina, sendo ela arcano menor ou arcano maior de uma família, você sempre remete a conjunto de energia que carrega esse três, não só do elemento que está aqui, que é o fogo, que está aqui, que é a terra, que está aqui, que é a água, como, vamos voltar aqui, aqui a gente fez o paralelo, mas esses aqui também têm paralelo, não só como imperatriz que dá nome à família, como toda a família que traz a energia do três, certo? Então aqui nós temos o elemento ar, mas quanto água que a gente tem aqui, gente? Né? E ele está todinha representado aqui. E aí a gente viu que ela também conecta com o enforcado. E aí a gente vai ver que ela também conecta com o mundo. Já tivemos uma conexão aqui. Quando a gente vê o mundo, a gente vai fazer paralelo também, né? Então fica no desafio para vocês fazerem os paralelos e sempre se lembrarem o quê? Que as múltiplas, vamos voltar lá, tá? Mais um. Pronto. Que as múltiplas interpretações não significa que você vai pegar uma carta e ler tudo que tem aqui. Significa que isso aqui vai ancorar todas as energias do 3 que você tem na família, mas também você vai contextualizar conforme o conjunto de cartas que você tirar. Agora, pensa se você fizesse essa tiragem. Tivesse um 3, outro 3 e outro 3. Que forte, né? Mas isso não significa que você não traz junto com essa carta a energia que tem também no arcano menor, que não apareceu aqui, e nos arcanos maiores da família, que nós já sabemos que fazem a redução para qual número? 3. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E o 3 da imperatriz. Ok, pessoal? Então, vamos terminar essa
aula mostrando todos os arcanos dessa família e deixando de exercício exatamente isso. Sempre lembrar não só do elemento que ele carrega, ter essa ideia de arcano menor ser mais situacional, ou ênfase, e o arcano maior ser, então, uma história que se conta nessa jornada. E esses menores dando ênfase, mas todos eles têm conexão e trazem a energia do número. Muito importante isso. União, 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 não só com o elemento presente, mas com todas as outras lâminas associadas. Vamos voltar lá. Ok? Então, nós temos aqui, nós vimos, estamos fechando essa família na próxima aula com o mundo, e nós já vimos, então, o empacado, a imperatriz e os três de todos os naipes. Lembrando mais uma vez que o estudo dessa ferramenta, em última instância, é para o exercício da nossa intuição. Nos vemos na próxima. Continue exercitando. Salve!